Olá a todos e todas. Meu nome é Marcelo Barbosa e este é o canal Ponto de Partida das Ideias, que traz sempre para você uma abordagem sintética e introdutória dos principais temas e questões da cultura e da política atuais. O vídeo de hoje é Integração Latino-Americana. E para tratar da matéria, estamos aqui com um dos mais atentos observadores acadêmicos das relações internacionais no âmbito do nosso entorno. Me refiro ao Tiago Neri. Ele é doutor em ciência política pelo IESP-UERJ, assessor internacional do INE, Instituto Nacional de Infectologia da Fundação Oswaldo Cruz, e pesquisador do Laboratório de Análise Política Mundial, o LabMundo. Seu livro mais recente é A Política Externa Brasileira e a Unasul, Geopolítica e Expansão do Capitalismo Brasileiro na América do Sul, publicado pela editora da UERJ. Indo direto ao ponto, professor, o que é integração latino-americana? Bom, obrigado pelo convite, Marcelo, um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu vou fazer aqui uma digressão sobre a integração latino-americana a partir da ótica brasileira, a partir do olhar do Brasil, né? As regiões são construções políticas, econômicas e culturais que respondem à vontade dos países para interagir uns com os outros. O regionalismo compreende a capacidade de construir uma ordem regional, o tipo de relação que se estabelece com atores externos à região, a busca de arranjos extra-regionais e a vontade coletiva de tornar a região um espaço geopolítico com voz e presença mundial. Isso tudo é o que implica o regionalismo, porque ele compreende. Voltando agora para o nosso ponto, o Brasil. Desde a redemocratização brasileira, em 1985, o nosso país, o Brasil, tem procurado construir, com diferentes ênfases e sentidos, um espaço regional integrado. De José Sarney a Dilma Rousseff, passando por Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva, com a lamentável exceção do presidente Bolsonaro, os governos brasileiros buscaram romper com um padrão histórico de desunião e rivalidades entre os países da região, da América Latina. O parágrafo único do artigo 4º da nossa Constituição Federal de 1988 estipula que a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Inicialmente, gostaria de fazer breves comentários sobre o conceito de América Latina, que surgiu no século XIX com dois significados distintos. Sob o imperador Napoleão III, sobrinho do Napoleão Bonaparte, a América Latina estava associada à doutrina do panlatinismo, baseada na ideia de unidade dos povos de raça latina. Para seus ideólogos, a França estaria na vanguarda da raça latina, devendo liderar as demais nações a reconquistar a importância perdida para os povos anglo-saxões e germânicos. Essas ideias justificaram, em 1861, a intervenção francesa no México, quando tropas francesas colocaram no poder o imperador Maximiliano da Casa Habsburgo. Pouco antes dessa invasão, em 1856, o conceito de América Latina havia sido formulado pelo intelectual colombiano José Maria Torres de Caicedo. Apesar da fragmentação das repúblicas do continente, né, em contraste com a unidade territorial do Brasil, alguns intelectuais, influenciados pelo ideário de Simão Bolívar, sustentavam a ideia de uma identidade hispano-americana comum. Nenhum dos dois sentidos desse conceito, do conceito de América Latina, surgido no século XIX, incluiu o Brasil, pois a América Latina era simplesmente outro nome para a América Espanhola. Apesar das diferenças identitárias, um império, no caso brasileiro, cercado por repúblicas vizinhas, a importância da América do Sul era percebida com clareza ao tempo do Império Brasileiro. As fronteiras eram ainda indefinidas e os interesses geopolíticos do Brasil se concentravam na região da Bacia do Prata. Dentro desse território relativamente contínuo, as guerras de independência e as guerras civis, que se sucederam entre a primeira metade do século XIX e o fim da Guerra do Paraguai, em 1870, geraram efeitos análogos àqueles produzidos nos países europeus, ou seja, a centralização
e a afirmação dos Estados nacionais na região, na América do Sul. Entre 1876 e 1970, a Argentina deteve a hegemonia na Bacia do Prata. No entanto, ao longo do século XX, sobretudo a partir de 1930, o sucesso do modelo nacional desenvolvimentista e o aumento da disparidade estratégica romperiam em favor do Brasil o equilíbrio de poder na América do Sul. A partir de 1970, o auge do modelo substitutivo de importação, um pouco antes do seu ocaso, a partir dos anos 80, o Brasil não apenas incorporou a Bolívia, o Paraguai e o Uruguai ao seu hinterland comercial, como se projetou como uma potência regional. Somente com a República, com a proclamação da República, em 1889, ocorreria o que muitos autores chamam de americanização das relações exteriores brasileiras, que tinha entre seus objetivos desfazer a percepção de que o Brasil era o diferente da América, em função das instituições monárquicas. Nos primeiros anos da República, a diplomacia brasileira considerou dois cenários. Um sistema americano, liderado pelos Estados Unidos, que os Estados Unidos cunhou o termo pan-americanismo, para liderar esse sistema, e um subsistema sul-americano, no qual o Brasil dispunha de uma autonomia relativa. Desse modo, o Brasil resguardava a América do Sul como sua esfera de influência e abstinha-se de qualquer envolvimento na América do Norte, Central e Caribe, por constituírem uma área de hegemonia norte-americana. No início do século XX, o Barão de Rio Branco propôs o Tratado do ABC, envolvendo Argentina, Brasil e Chile, assinado em 1915, sem um caráter de aliança como pretendera Rio Branco. O tratado desagradou aos Estados Unidos, porque poderia resultar na formação de um bloco no Cone Sul. No primeiro governo Vargas, de 1930 a 45, houve outra tentativa de aproximação entre Brasil e Argentina, com o intuito de criar uma união aduaneira aberta à adesão de países limítrofes. No caso, o Chile era o país que eles tinham em mente. A decisão brasileira de entrar na Segunda Guerra Mundial reverteu a parceria, aproximou o Brasil dos Estados Unidos e renovou a rivalidade entre Brasil e Argentina. Nos anos 50, o governo Perón retomou a ideia do Pacto ABC, lá de Rio Branco. Apesar de simpatizar com a proposta, Getúlio Vargas enfrentava uma grave crise em seu segundo mandato, o que acabou comprometendo a iniciativa, que resultou no suicídio de Vargas em 54. A contribuição decisiva para a afirmação da identidade latino-americana ocorreria apenas com a criação da CEPAL, em 1948, e as ideias originais formuladas por Raul Preves, Celso Furtado, entre outros. O pensamento cepalino foi determinante para a chamada latino-americanização da política externa brasileira, que havia se iniciado com a Operação Pan-Americana de Juscelino Kubitschek, e seria reforçada mais ainda no início dos anos 60 com a chamada política externa independente, dos governos Jânio e Jango, lideradas por Afonso Arinos inicialmente, mas sobretudo por Santiago Dantas. A partir de então, o processo de integração tornou-se uma sucessão de tentativas, erros, avanços e recuos. A primeira tentativa mais ambiciosa de institucionalizar a integração ocorreu com o lançamento, em 1960, da Associação Latino-Americana de Livre Comércio, a chamada ALAUC. O Tratado de Montevidéu, que criou essa associação, visava constituir uma zona de livre comércio, com o objetivo de contornar o problema da dimensão dos mercados nacionais da região, conforme o diagnóstico da CEPAL. As contradições entre países com os diferentes graus de desenvolvimento e o crescente número de regimes militares condenaram a ALAUC ao ocaso. Em 1969, como reação até à crise da ALAUC, surgiu o Pacto Andino, com o objetivo de constituir uma união aduaneira. O Pacto Andino foi responsável por criar instituições comunitárias, como a Cooperação Andina de Fomento, a CAF, que existe até hoje. Nos anos 90, ele entrou em crise, mas foi relançado com outro nome, Comunidade Andina de Nações. Em 1960, no mesmo ano da ALAUC, também foi criado o chamado Mercado Comum Centro-Americano, o MCCA, que, devido à ameaça representada pela Revolução Cubana, acabou recebendo, pelo menos durante a Guerra Fria, maior apoio dos Estados Unidos do que a ALAUC recebeu. Aliás, os Estados Unidos condenaram a criação da ALAUC. Preves teve que rebaixar bastante sua proposta para chegar à ALAUC, ele e Rômulo de Almeida. Em 1980, o Brasil foi um dos responsáveis pela criação da Associação Latino-Americana de Integração, a chamada ALAD, que substituiu a ALAUC. Com uma estrutura mais aberta do que sua antecessora, o novo organismo tinha como objetivo criar um mercado comum, por meio de uma série de iniciativas multilaterais
flexíveis e diferenciadas, segundo o nível de desenvolvimento de cada país. Até hoje, a ALAD funciona como uma espécie de depositária dos acordos bilaterais ou multilaterais na América Latina. Os experimentos de integração regional, criados entre 1960 e 80, e a década de 80 do século XX, embora não tenham sido totalmente bem-sucedidos, em função dos regimes militares e da adoção generalizada do modelo substitutivo de importações, apresentavam um forte ethos anti-hegemônico, ou pelo menos uma aspiração de constituir um espaço político-econômico integrado na América Latina, sem a presença dos Estados Unidos, da potência hemisférica. O final do período desenvolvimentista, que coincidiu com a transição democrática na região, na América Latina, foi sucedido por uma década marcada por profunda crise econômica e social. No entanto, foi nesse contexto que ocorreu maior aproximação entre o Brasil e a Argentina. A cooperação entre o Brasil e a Argentina começou ainda no finalzinho do regime militar, no fim dos anos 70, envolvendo o acordo de cooperação para o aproveitamento hidrelétrico e a construção das usinas de Corpus e Itaipu, que incluiu, além de Brasil e Argentina, o Paraguai, em 1979, e o Acordo de Cooperação para o Desenvolvimento e Aplicação dos Usos Pacíficos da Energia Nuclear, de 1980, governo Figueiredo aqui no Brasil e governo militar na Argentina. Com a ascensão de Sarney e Alfonsín ascendeu no final de 83, a redemocratização argentina, e Sarney em 85, com a morte de Tancredo. A aproximação entre Brasil e Argentina ganhou um novo impulso com a assinatura da chamada Ata de Iguaçu, em 1985. O modelo de integração bilateral, baseado no Programa de Integração e Cooperação Econômica, PICE, de 1986, e no Tratado de Integração, Cooperação e Desenvolvimento, de 1988, previa a constituição de um espaço comum por meio de um programa gradual e equilibrado de abertura comercial, de criação de mecanismos de desenvolvimento industrial e tecnológico entre os dois países. No entanto, alterações profundas nos contextos nacional e internacional modificariam os rumos do processo de integração na década seguinte, nos anos 90. Com a vitória de Collor no Brasil e de Menem na Argentina, os objetivos desses acordos dos anos 80 foram adaptados às políticas de abertura econômica desses dois países. Em 91, o Tratado de Assunção incorporou o Paraguai e o Uruguai ao eixo bilateral Brasil-Argentina, criando o Mercado Comum do Sul, o Mercosul. O novo bloco abandonou os aspectos desenvolvimentistas da aproximação bilateral entre Brasil e Argentina dos anos 80 e passou a funcionar no início, na sua fase inicial, como um esquema de redução automática de barreiras comerciais. O Mercosul funcionava como um modo de lock-in, servindo para acelerar as políticas de ajuste estrutural em cada um dos sócios e de abertura econômica. Além disso, o Tratado de Assunção, que criou o Mercosul, sequer mencionava o conceito de assimetria entre os países, diferenças estruturais entre os quatro países, limitando-se a estabelecer prazos de liberalização comercial distinto para os países menores, no caso Paraguai e Uruguai. O desenvolvimento do Mercosul não convinha aos propósitos políticos e econômicos dos Estados Unidos. O Brasil desempenhando funções geopolíticas e geoeconômicas, e o Mercosul como um polo de gravitação, eram as únicas forças capazes de travar, naquela circunstância, nos anos 90, a proposta da Área de Livre Comércio das Américas, a ALCA, proposta pelos Estados Unidos, aventada pelos Estados Unidos em 91, durante o governo George Bush pai, mas levada à frente a partir de 1994, durante o governo Bill Clinton. Para Henry Kissinger, os Estados Unidos não tinham motivo para se opor ao Mercosul, desde que o bloco atuasse como um parceiro do Tratado de Livre Comércio da América do Norte, o NAFTA, que envolvia México, Canadá e Estados Unidos, no processo de criação da ALCA. Desde que o Mercosul secundasse a criação da ALCA, não seria um empecilho. Em tais circunstâncias, a diplomacia brasileira deixou de buscar a integração de toda a América Latina, como estava previsto em 88. Desde a adesão do México ao NAFTA, no início dos anos 90, e o NAFTA passou a funcionar em 94, no mesmo ano da proposta da ALCA, a diplomacia brasileira, na época, o governo Itamar, passou a enfocar na integração da América do Sul. O conceito de América do Sul se sobrepõe, a partir do início dos anos 90, ao conceito de América Latina. Como afirmou o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, a América do Sul é a circunstância inevitável, histórica e geográfica do Estado e da sociedade brasileira. A primeira iniciativa concreta de formar um bloco sub-regional sul-americano foi a proposta da ALCS, a Área de Livre Comércio Sul-Americana, no governo Itamar, que tinha, na época, como chanceler, o Celso Amorim,
Durante o governo Fernando Henrique, a ideia da AUXA foi progressivamente esquecida, sobretudo no primeiro mandato do Fernando Henrique. No entanto, as difíceis negociações da ALCA, o lançamento do Plano Colômbia, fizeram com que a noção de América do Sul, no final do governo de Fernando Henrique, voltasse a ser importante. Fernando Henrique ele realizou a primeira reunião de presidentes sul-americanos aqui em Brasília no ano de 2000. A diplomacia brasileira reafirmou, começou no governo Fernando Henrique um processo de aproximação entre o Mercosul e a Comunidade Andina de Nações, englobando todos os países da América do Sul. Com o governo Lula, a política externa brasileira passou a priorizar a América do Sul, mais do que nenhum outro governo antes. A visão autonomista de sua política externa, que tinha como principais formuladores os embaixadores Celso Amorim, Samuel Pinheiro Guimarães e o Marco Aurélio Garcia, teve entre seus objetivos fortalecer os mecanismos de cooperação regional e articular um espaço econômico e político sul-americano. A concretização desse esforço de afirmação de autonomia regional viria com a criação da União de Nações Sul-Americanas, no ano de 2008. Nos anos 2000, na primeira década do século XXI, a América Latina deixou para trás a homogeneização forçada da década anterior, da década de 90, quando a região teve de submeter ao ajuste estrutural e às condicionalidades impostas pela crise da dívida externa. Os resultados negativos das políticas neoliberais e a ascensão de governos progressistas na América Latina contribuíram para reduzir a influência dos Estados Unidos na região. Houve um reordenamento do espaço regional que resultou em diferentes modelos de integração, sobretudo na América do Sul, na sub-região sul-americana. O envolvimento dos Estados Unidos no Oriente Médio com a guerra do Iraque e do Afeganistão aumentou a margem de manobra dos países da América Latina, que colocaram em prática instrumentos próprios, talhados para suas necessidades específicas. Iniciativas como a Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América, a ALBA, de 2004, a Unasul, que eu já mencionei, de 2008, e a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC, criada em 2011, tinham em comum o fato de partirem dos próprios países latino-americanos, inserindo-se no movimento mais geral visando a criação de uma ordem internacional multipolar. O caráter apolítico dos velhos mecanismos, que visavam apenas a dimensão comercial, foram substituídos por uma repolitização da agenda, deslocando a ênfase de temas eminentemente comerciais e econômicos para novas dimensões, que envolviam cooperação em áreas tão diferentes como defesa, integração física e energética, educação, saúde, etc. Durante o governo Lula, o Mercosul foi considerado estratégico para o Brasil, que impulsionou a sua expansão com a entrada da Venezuela em 2012 e a ampliação de sua institucionalidade, com a criação do Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul, principal instrumento para tratar, para dirimir, enfrentar as assimetrias intrabloco, e a criação do Parlamento do Mercosul, Parlasul, além de outras instituições vinculadas aos direitos humanos e à participação social. Além disso, a importância do Mercosul deve-se ao fato de o bloco ser, historicamente, responsável pelas exportações brasileiras com maior valor agregado. A liderança de Lula foi decisiva para a criação da Unasul em 2008, que diferia dos padrões clássicos dos outros mecanismos de integração. Por nunca ter sido um regime comercial, a Unasul nunca competiu com nenhum dos regimes existentes, nem pretendeu substituí-los, permitindo que os países pudessem cooperar em diversos campos de políticas públicas, como defesa, educação, saúde, infraestrutura. A Unasul tinha um conselho para cada política pública, dessas que eu mencionei. A Unasul atuou como uma espécie de mecanismo de concertação, de construção de consensos, acomodando distintas visões sobre a integração. Durante sua existência, os países sul-americanos, ela continua existindo, apesar de bastante esvaziada nos últimos anos, mas durante o seu auge, os países sul-americanos puderam resolver episódios de instabilidade política na própria região, sem recorrer a Washington, como era o caso do percurso anteriormente, quando a gente recorria à Organização dos Estados Americanos, a OEA. A gente conseguiu resolver os nossos problemas aqui, na região. Como afirmou o embaixador Celso Amorim, com a Unasul, a América do Sul deixou de ser um conceito meramente cartográfico e adquiriu um significado político. Em 2011, a criação da CELAC constituiu um passo importante na busca de uma maior integração da região para enfrentar problemas comuns. A organização, a CELAC, ela foi resultado da convergência gradual entre o Grupo do Rio e a Cúpula América Latina-Caribe. A formação da CELAC, que contou com decisivo apoio do Brasil de Lula e Dilma e da Venezuela de Chávez,
foi uma tentativa de ampliar os limites da cooperação regional para além da América do Sul, contribuindo para recriar a ideia de uma unidade latino-americana. Na segunda metade dos anos 2000, mudanças geoeconômicas e geopolíticas levaram à crise, né, dos governos progressistas e sua substituição por forças reacionárias. O fim do boom de commodities provocou turbulências econômicas e políticas, acirrando conflitos distributivos que levaram à ascensão política da direita e, em alguns casos, como no Brasil e na Colômbia, no Brasil de Bolsonaro e na Colômbia de Ivan Duque, da extrema-direita. Apesar do crescimento econômico, de avanços na área social e do reposicionamento da América do Sul no sistema internacional, os governos progressistas não mudaram a posição periférica do subcontinente na divisão internacional do trabalho, reforçando o caráter primário exportador da estrutura produtiva dos países da região. A crescente rivalidade entre China e Estados Unidos, nos últimos anos, contribuiu para a desestabilização dos governos progressistas. Em 2017, por exemplo, o documento com a Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos alertava que a China buscava colocar a América Latina em sua órbita, por meio de investimentos e empréstimos liderados pelo Estado chinês. A presença chinesa na região constituía, para os Estados Unidos, uma ameaça à sua segurança. Na realidade, episódios como a deposição do Manuel Zelaya em Honduras, em 2009, o impeachment relâmpago do Lugo, no Paraguai, em 2012, e a espionagem ao governo Dilma, em 2013, deixavam claro que a reversão dos governos progressistas na América Latina, e em particular na América do Sul, era um objetivo estratégico dos Estados Unidos. A onda rosa ou progressista foi substituída, na segunda década do século XXI, por uma onda azul ou reacionária, cujos governos iniciaram um processo de desconstrução dos organismos de integração autônoma e tentaram retomar os projetos de regionalismo aberto e integração hemisférica, ou seja, projetos que subordinavam a região à lógica da globalização econômica e financeira e à liderança dos Estados Unidos. Diferentemente dos anos 90, dos governos neoliberais da década de 90, os governos reacionários de há pouco possuem uma agressividade ainda maior. Enquanto a onda liberal conservadora dos anos 90 enfatizava basicamente políticas de abertura comercial e privatizações, a onda reacionária priorizou a retirada de direitos sociais conquistados ao longo do século XX, minando inclusive a legitimidade das instituições e corroendo as bases da própria democracia. Ademais, a política externa dos governos de direita e extrema-direita iniciou a desconstrução do regionalismo autônomo, atingindo as três grandes organizações da integração latino-americana, atingindo a CELAC, o Mercosul e a Unasul. O processo de reversão do projeto de integração da América Latina, né, dos governos do PT, havia começado, na realidade, no governo de Michel Temer, depois do golpe parlamentar, da parlamentada contra o governo Dilma, golpe judicial, midiático, parlamentar contra Dilma. O Brasil contribuiu para a suspensão da Venezuela do Mercosul, retirou da agenda do Mercosul a entrada da Bolívia no bloco e retomou as negociações do Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e a União Europeia, que já vinha desde os anos 90, desde 99, mas que havia sido meio que paralisado durante os governos progressistas. Discordâncias sobre a sucessão de Ernesto Samper, o ex-presidente colombiano, que foi secretário-geral da Unasul, fizeram com que, na época de Temer, né, Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Paraguai e Peru suspendessem sua participação na Unasul, provocando a paralisação do organismo. Em 2017, foi criado o Grupo de Lima, com o objetivo de isolar diplomaticamente a Venezuela. A ascensão de Bolsonaro, em 2018, significou o reordenamento das alianças do governo do Brasil na região, bem como da sua visão das instituições regionais. Nas suas primeiras viagens internacionais, Bolsonaro visitou os Estados Unidos, o berço do neoconservadorismo, Israel, aliado preferencial do movimento neoconservador, e o Chile, laboratório mundial do neoliberalismo, a partir do golpe de 1973, do general Augusto Pinochet, contra o governo democrático do Salvador Allende. Ao não visitar a Argentina, Bolsonaro expressou seu desprezo pelo vizinho e pelo Mercosul. Ademais, a oposição e a securitização das relações com a Venezuela significavam uma versão contemporânea e localizada da ameaça comunista na América do Sul. Apesar de o governo Bolsonaro ter anunciado o acordo Mercosul-União Europeia como um grande feito histórico, o Mercosul foi enfraquecido e esvaziado nos últimos anos, abandonando sua dimensão estratégica e passando a enfatizar apenas questões comerciais. O acordo, que foi assinado em 2019,
poderá reduzir a participação da indústria na economia brasileira, que já havia atingido o menor patamar desde 1947. Ao permitir que empresas europeias participem das compras governamentais, item relevante de qualquer política industrial, o acordo Mercosul-União Europeia reforçará ainda mais a especialização produtiva brasileira e regional em produtos primários de baixo valor agregado. O governo Bolsonaro estabeleceu relações preferenciais com o governo de extrema-direita da Colômbia, liderada por Ivan Duque, até recentemente, antes da vitória do Gustavo Petro, e com o governo de direita do Chile, à época, presidido por Sebastián Piñera. Por essa razão, demonstrou simpatia pelo projeto chileno-colombiano de criação do Foro para o Progresso da América do Sul, o PROSUL, que substituiu a Unasul. O PROSUL surgiu como uma estrutura dispersa e flexível, de caráter superficial, e representou uma tentativa de renovação do regionalismo aberto dos anos 90 e de integração hemisférica na América do Sul, subordinando a região aos Estados Unidos. O projeto do governo Bolsonaro de esvaziamento e destruição das organizações de regionalismo autônomo culminou com a suspensão do Brasil, da participação do Brasil na CELAC, em janeiro de 2020. Todo esse processo contribuiu para a desordenada ou inexistente ação multilateral da América Latina no enfrentamento da pandemia da Covid-19. Das quase 7 milhões de mortes até o momento, dados da OMS, cerca de quase 3 milhões, 2,95 milhões ocorreram nas Américas e aproximadamente 1,4 milhão nos países da América do Sul. De fato, a ausência de uma resposta latino-americana à pandemia foi o indicador mais sombrio do déficit de regionalismo e da ausência de qualquer estratégia de concepção regional. Um vazio. Durante a onda reacionária, ficou claro como o regionalismo latino e, sobretudo, o regionalismo sul-americano possui seu destino atrelado ao futuro político da democracia no Brasil. Como o Brasil é importante para o sucesso, para a saúde dos processos de integração ou seu fracasso, sua paralisação. Os governos de direita e extrema-direita adotaram políticas externas alinhadas a Washington, enfraqueceram o Mercosul, afastaram-se da CELAC e abandonaram a Unasul, que foi substituída pelo PROSUL, como eu falei há pouco. Houve, portanto, uma tentativa de substituir um modelo de integração autônoma por uma integração heteronômica. A derrota de Bolsonaro, a ascensão de lideranças progressistas na Bolívia e na Colômbia, e, sobretudo, a vitória da Frente Ampla, liderada por Lula no Brasil, apontam para mudanças importantes na política externa brasileira para a América Latina. Nesse sentido, eu estou agora chegando ao final, Marcelo, é grande o desafio das forças progressistas para reconstruir o tão sonhado projeto de integração da América Latina, tão sonhado por nossos povos e sempre, como eu procurei mostrar aqui, desde sempre temido pela potência hemisférica, pela potência hegemônica, os Estados Unidos. E aqui eu termino com uma alusão, né, uma citação, né, do Garcia Marques, do Gabriel Garcia Marques, né, um grande escritor colombiano, latino-americano, né, no livro General em Seu Labirinto, no qual ele relata, né, o livro é uma espécie dos últimos anos, dos últimos dias, na verdade, do Simão Bolívar. Né, e há uma passagem memorável envolvendo uma discussão entre o Bolívar e um europeu que estava de passagem pela Venezuela na ocasião. Né? Bolívia fala para esse europeu: não tentem nos ensinar como nós devemos ser. Não tentem nos tornar iguais a vocês. Não pretendam que façamos, em 20 anos, o que vocês fizeram tão mal em 2000. É isso. Bom, após esse panorâmico e articulado ponto de partida, é a hora das sugestões de leitura para aqueles que queiram se aprofundar no tema, Tiago. Quais são as suas indicações? Depois de começar pelo Garcia Marques, né, no final da minha apresentação, que é um romance, vamos para livros propriamente políticos. O romance vale a pena ser lido. Esse livro do Muniz Bandeira, eu acho fantástico. Brasil, Argentina e Estados Unidos, Conflito e Integração na América do Sul. Da Tríplice Aliança ao Mercosul. É um livro de 2002 ou 2003, salvo engano, né, da editora Civilização Brasileira. Recomendo muito. Luiz Alberto Muniz Bandeira. Recomendo essa coletânea de artigos de artigos escritos pela professora Maria Regina Soares de Lima, que é uma das principais intelectuais da área de política externa, de relações internacionais no Brasil, né, que foi organizado pelo professor Carlos Milani, e pela professora Mônica Rist.
Aqui tem vários artigos sobre política externa brasileira, integração da América do Sul, sobre a região, vale muito a pena, foi lançado em 2020, da editora Aplis. Eu indico aqui o Celso Furtado, A Economia Latino-Americana, tem alguns capítulos aqui, é um livro da década de 69 ou de 76, eu acho que é de 76 esse livro. Né? Ele faz aqui alusões aos processos, aqui, até que eu mencionei a LAUC, né? O Pacto Andino, né? Enfim, fala da dificuldade das dificuldades, dos desafios de integração latino-americana. Esse livro do Celso, que foi reeditado agora nos anos 2000 pela Companhia das Letras, eu recomendo muito. E, por fim, um livro que eu li, cito até na minha tese, no meu livro, que você fez alusão, Marcelo, e que eu acho fantástico, e não fala só da América Latina, fala muito da América Latina, mas fala do terceiro mundo como um todo, é a biografia do Raul Prebisch, escrito pelo canadense Edgar Dossman. Raul Prebisch, A Construção da América Latina e do Terceiro Mundo, da Contraponto. É do Centro Celso Furtado, Centro Internacional Celso Furtado, e da editora Contraponto. Eu acho que são essas, basicamente, minhas indicações. Bom, por hoje é só. Agradeço muito a sua participação aqui, Thiago. Muito obrigado. E as pessoas que nos assistem, eu sempre pergunto, gostou do vídeo? Se gostou, por favor, dê a sua curtida, se inscreva no nosso canal e ajude a divulgar. Até a próxima.